Vamos lá? Hoje eu vou falar aqui sobre duas formas diferentes aí de você receber dividendos todos os meses. A primeira delas é muito simples, mas a segunda é bem completa e vai te ajudar a entender um pouco mais sobre esse universo dos dividendos e a coisa toda dos proventos pagos por empresas. Então, para começar, o que são dividendos ali, né? Ele é uma das formas que a empresa tem de remunerar os seus acionistas, uma das formas de pagar proventos, tá? Então, dividendo ali é dinheiro que sai do caixa da empresa direto para você, a famosa distribuição de lucro. Vamos supor que você tem uma empresa aqui, essa empresa lucrou, você vai enviar dinheiro para sua conta. Isso é chamado de distribuição de lucro. Nas empresas de capital aberto, isso é chamado de dividendo. Antes da gente continuar aqui, já deixa aquele like quem vem na confiança comigo e comenta aí, eu vou na confiança que eu quero saber quem são os que estão comigo mesmo. E se você é novo nesse canal, já se inscreve aqui. Antes da gente falar também, lembrando sempre, você não deve investir em nada simplesmente porque você viu um videozinho no YouTube. Isso vai te fazer perder muito dinheiro. Isso aqui é simplesmente para te educar e ajudar você a entender sobre algumas coisas. Então, isso é o dividendo ali que sai da empresa. Outra forma também da empresa distribuir lucro para os acionistas é o tal do juros sobre capital próprio. Tem algumas regras, até que tanto que a empresa pode distribuir em cada uma dessas duas formas, mas o juros sobre capital próprio, ele diferentemente dos dividendos, ele não é isento de imposto de renda no Brasil. Então, quando o acionista recebe o juros sobre capital próprio, ele tem que dar uma olhada no valor bruto e no valor líquido, porque diretamente na fonte vai incidir ali o imposto de 15% em cima do juros sobre capital próprio. Então, é importante você prestar essa atenção na hora que você receber ali, porque você vai ver o valor bruto e depois vai ver o valor líquido e você pode acabar tendo um probleminha com isso aí. Raul, por que a empresa paga então juros sobre capital próprio se o dividendo é isento e o juros sobre capital próprio não é, né? Então, ela quer me fuder? Eu sou acionista da empresa, sou sócio, ela quer me fuder? Não é nada disso, tá? O que acontece é que os juros sobre capital próprio ali, ele sai da empresa como se fosse uma despesa. E com isso a empresa consegue abaixar o lucro dela ali, meio que uma manobra fiscal, e com isso ela consegue ali diminuir a quantidade de imposto que ela vai pagar para o governo. Uma maravilha, fique feliz se sua empresa te paga aí juros sobre capital próprio. A gente não vai falar aqui sobre outras duas formas também que a empresa tem de remunerar os acionistas dela, que é a bonificação e a subscrição. Por quê? Porque não tem nada a ver com isso aqui hoje, tá? A bonificação e a subscrição ali é quando a empresa te dá ações, no caso da bonificação, ela te dá ações ali por você ser sócio, né? Então ela compra as próprias ações e dá ações para os acionistas ali, é uma coisa muito tranquila. E a subscrição é quando a empresa ali te dá o direito de comprar as ações de maneira mais barata que o restante do mercado, porque você é sócio, tá? Então esses são outros direitos dos acionistas que também ali são considerados pagamentos de proventos, afinal a empresa está te dando dinheiro de alguma forma, né? Ou mais ações, ou alguma outra coisa. A gente vai focar aqui exclusivamente em dinheiro. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem contas mensais, e aí quando elas pensam em viver de renda, ou garantir uma renda passiva ali, elas querem receber dinheiro todos os meses, igual elas recebem na vida delas ali, né, no cotidiano. Então é nisso que a gente vai focar aqui hoje, em empresas que possam te garantir aquela dinheirinho ali, né, aquela vaca leiteira que a gente chama no mercado de ações, que vai te dar o dinheirinho de todos os meses para você cobrir as suas contas se já está na fase de viver de renda, ou para você reinvestir ali se você ainda não está na fase de viver de renda. Eu sei que muita gente tem muito interesse nesse tipo de empresa, então eu decidi fazer aqui o vídeo para você. Então, como que você poderia ali receber dividendos todos os meses, né? Existem diversas formas de fazer isso. Eu vou mostrar a forma número 1 aqui para você, então, que seria investir em empresas que pagam dividendos todos os meses. Então, atualmente na nossa bolsa de valores existem 3 empresas no momento atual, pode ter outras empresas no futuro, então esse vídeo está datado, todo vídeo é datado, a distribuição de dividendos muda conforme critérios da empresa e vocês mesmos, critérios próprios da empresa, e vocês mesmos vão ver isso aqui durante esse vídeo. Então, atualmente existem 3 empresas na nossa bolsa de valores que pagam dividendos mensais ali, seriam elas o Bradesco, BBDC3 e BBDC4. É importante ter atenção no caso do Bradesco, porque as ações preferenciais de Bradesco, para você que está focado ali nos dividendos, pagam um pouquinho a mais de dividendos. Existe um reajuste natural do preço delas por isso, mas elas pagam um pouquinho a mais de dividendo e é importante avisar. O Itaú Unibanco, Itub3 e Itub4 também pagam dividendos ali todos os meses, né? Então os dois bancos aí do Brasil pagam dividendos mensais ali para os rentistas, né? E o Banestes também, que é o BEES3 e o BEES4, tá? São dois bancos ali. Então, investindo nessas empresas ali, você vai receber o dividendo, o JCP ou os dois juntos todos os meses ali, dependendo da quantidade de dinheiro que você tiver. Pode ser bem interessante esse volume, a gente já vai conversar mais sobre isso. Mas, o que acontece? Por que isso não é o ideal? Em 2019, essas empresas de fato pagaram bons dividendos. Nos últimos anos, elas pagaram dividendos constantemente. Mas o que aconteceu? Quem investiu somente nessas empresas
empresas, pensando ali em garantir os dividendos mensais, acabou tendo um problema. O Conselho Monetário Nacional, né, na resolução 4.797 de 2020, definiu que os bancos deveriam suspender o pagamento de dividendos. Agora você imagina, se você tivesse com todas as suas contas atreladas ali a essas empresas, né, já no momento de usufruir, você teria que ter diversificado um pouco mais, porque senão você corre no risco disso acontecer com você logo na sua vez. Raul, é raro, foi um evento que raramente acontece. A gente nunca pode se expor, né, ao risco da ruína. Imagina que você tem os seus gastos ali tudo atrelados e você investe somente em 3 empresas. Primeiro que você tem uma ultra concentração no setor único, você teria um problema grande ali, querendo garantir esse rendimento mensal, e ainda teria o risco aí de ficar sem esses dividendos, né? Então é importante diversificar em diferentes classes de ativos. Se você quer dividendos todos os meses, você também poderia ter fundos imobiliários, doutor, a gente pode falar sobre isso, não é o tema do vídeo de hoje, mas uma diversificação maior sempre vai garantir que você durma mais tranquilo, tá? Seja conservador, seja paranoico nos seus investimentos para que você não viva esse momento aqui. Então a gente vai falar a segunda forma aqui que eu acho um pouco mais coerente, né? Então a segunda forma aqui que inclusive a gente discutiu amplamente sobre dividendos esse fim de semana lá no meu Instagram, @o_raulsena. Se você não tá me seguindo ainda, cara, corre lá que hoje vai ter um conteúdo foda. Inclusive hoje tem live, tá? Deve estar acontecendo agora. Então a segunda maneira é montar uma carteira ali com várias empresas recebendo dividendos todos os meses. E pensando nisso aqui, eu criei uma carteira aqui bem completinha com 6 empresas diferentes em setores distintos e diversificando o risco. Raul, só 6 empresas seria suficiente para diversificar? Principalmente com patrimônio de dividendos, né? Mas o que eu queria aqui era inserir essas empresas aí no radar de vocês, não é uma dica, não é uma carteira montada para isso nem nada, não é para investir de fato, então é um processo educativo e justamente por isso eu não quis fazer uma carteira que você pudesse simplesmente comprar, porque senão eu sei que tem gente que não vai ouvir e aí vai lá fazer besteira, né? Então as empresas aqui que eu separei são Itaúsa ITSA 4, Banco do Brasil Seguridade, que é a BBSE 3, Klabin, KLBN 4, Cia Hering, né? Então a Hering ali, HGTX 3, Taesa, TAE 4 e Sanepar SAPR4. Então é o seguinte, só para você ter uma ideia aqui, a gente vai falar agora sobre cada uma dessas empresas aqui, quanto que elas pagam de dividendos ali. Então a Itaúsa ali, que é a primeira empresa aqui da nossa lista, ela é a holding ali, controladora do maior banco privado do Brasil, né? A gente já falou muito sobre ela aqui, ela tem um controle da Alpargatas, da Duratex, ela é acionista da NTS e ela controla também ali o Itaú Unibanco, né? Ela é uma empresa muito interessante, porque da mesma forma que o Itaú ali, ela não distribui dividendos todos os meses, mas ela recebe todos os dividendos do Itaú, porque ela é sócia do Itaú, né? Então ela paga dividendos ali de maneira muito interessante também. Então ela paga dividendos em janeiro, março, abril, julho e outubro, né? Então ela tem um dividend yield ali de 6,1%, tá no meio da crise agora, ela não tá distribuindo dividendos por causa do negócio do banco, mas ela tem um dividend yield bem interessante, já chegou a muito mais que isso, a média dela é 8% ali, e ela paga dividendos aí em vários meses, né? Janeiro, março, abril, julho e outubro. Então são 5 meses ali que ela paga dividendos. Ela tem um payout aí de 95%. E aí o que tem aqui o lance do payout? Isso aqui é muito importante que vocês entendam. O payout é quantos por cento do lucro da empresa ela distribui em forma de dividendos. Quanto mais dividend yield uma empresa tem, ou seja, quanto maior o percentual de dividendos que uma empresa tem ali, e quanto menor esse payout for, melhor. Por quê? Porque ela é uma empresa que não está pegando todo o dinheiro dela e colocando ali à disposição do acionista. Porque o que pode acontecer? Uma empresa pode ter bons dividendos, está pagando bons dividendos, só que se ela tiver, por exemplo, ali 100% de payout, 98% de payout, ou igual esse caso aqui, que é muito payout da Itaúsa, significa que esse dividendo pode não se manter ao longo dos anos. Por quê? Porque ela não está reinvestindo nela mesma, ela não está renovando os equipamentos ali e tudo, e isso pode se tornar no longo prazo insustentável, né? Isso é a mesma coisa que você tem um negócio ali e você pega todo o dinheiro desse negócio e distribui para os acionistas. A Itaúsa, ela não está fazendo isso porque no caso específico da Itaúsa, a Itaúsa tem muito dinheiro. O faturamento dela, né, o lucro líquido dela é de 7 bilhões nos últimos 12 meses. Então quando você olha 7 bilhões de lucro, né, 5% de 7 bilhões é muita coisa, que é o que ela está retendo ali, e por isso que ela até consegue, inclusive ela tem dinheiro em caixa e tudo, ela até consegue comprar outras empresas sempre. Mas é muito importante você ficar atento nesse indicador que é o payout. Uma empresa com payout muito alto é relativamente perigoso. Ela está tirando todo o dinheiro dela do caixa e remunerando o acionista, não é a melhor coisa do mundo. Então quando a gente fala payout, só para você saber pro resto da vida, payout é a quantidade do lucro, o percentual do lucro que a empresa está distribuindo
yield em forma de dividendos. O dividend yield ali é quanto você teria ganhado se você tivesse comprado ações dessa empresa no último ano, né? Quanto você teria recebido de dividendos. Então lembra sempre que o dividend yield, ele fala sobre o passado, ele fala ali dos últimos 12 meses, tá? Ele não está falando do futuro. Significa que se você comprar 100 mil reais de Itaúsa, você vai receber 6.100 reais nos próximos meses de dividend yield? Não. É provável que você receba porque ela distribuiu isso no ano passado. Mas o dividend yield nunca vai ser igual de um ano para o outro, tá? Tanto é que no ano passado o dividend yield dela estava bem maior, esse ano está bem mais baixo, porque vai modificar de acordo com o que a empresa gerar de lucro e que ela distribui de lucro. Então é muito importante você ficar atento ao dividend yield e entender que ele é baseado também no preço da ação. Se o preço da ação muda, o dividend yield muda, né? Então é muito importante você ter isso em mente para você não comprar achando que vai receber esse valor. Não tem nenhuma garantia, não existe uma cláusula pétrea ali que fala que para sempre você comprou uma empresa, ela tem que pagar 6,1% de dividend yield, não, tá? Então você comprou uma ação, ela não vai te pagar 6,1%. Ela pagou no ano passado. Não se sabe quanto que ela vai pagar nesse ano, mas é um bom parâmetro para você ter uma ideia. Ó, no último ano ela pagou isso. Significa que nesse ano deve pagar mais ou menos em torno disso se ela continuar distribuindo dividendos. Se o lucro continuar da mesma forma, se não vier o Conselho Monetário Nacional e fazer ali uma modificação nisso. Então, Banco do Brasil Seguridade, BB Seguridade, até agora duas empresas que eu tenho ali, né? Então, o BB Seguridade é uma empresa aí do ramo de seguros ali, ela é uma holding, tá? Ele tem 4 empresas ali, tem participações em 4 empresas diferentes, que é a Brasil Seg, a Brasil Prev, a Brasil Cap e a Brasil Odonto. Então tem seguro ali de tudo, né? Seguro, previdência, capitalização, tem tudo ali. Ele utiliza participações nessas empresas ali, pega o lucro delas e distribui para os acionistas. Ele tem um dividendo muito interessante. Os pagamentos dele acontecem em janeiro, fevereiro e agosto, aconteceram no ano passado, na verdade. Novamente, pode se modificar esse parâmetro aqui e normalmente se modifica ano a ano. Então você tem que considerar sempre o dividendo anual, tá? Eu estou falando aqui sobre dividendo mensal, mas você tem que sempre considerar o dividendo anual e fazer uma divisão ali ao longo dos meses, né? Quem vai viver de dividendos tem que fazer provisões ali para ter sempre dinheiro em caixa, porque esse dividendo pode não acontecer na data que a gente quer. Depende da cabeça das pessoas que são os controladores das empresas ali, das assembleias, né? Então, o dividend yield dele está 16,5%, que é super interessante, significa que se você tivesse investido 100 mil, você teria recebido 16.500 reais, né? Muita coisa, e o payout dele não é lá em cima, é 88%, é um payout bem coerente, bem pé no chão, né? Ainda retém bastante dinheiro da empresa. O lucro líquido Banco do Brasil Seguridade nos últimos 12 meses foi de 6,65 bilhões. Tem aqui uma crise da pandemia, tem uma série de coisas aqui. O dividend yield também da empresa está mais alto do que o normal. BBSE não tem um dividend yield desse. É improvável, né, que esse dividend yield permaneça desse valor. Por quê? Porque o preço da ação caiu bastante nos últimos tempos. Aí, como o preço da ação caiu, isso significa que o dividend yield aumenta, né? O preço da ação caiu 25,18%. Isso acabou ali impactando no dividend yield, que ficou bem mais alto. Então, na verdade, ninguém recebeu esse dividend yield aqui propriamente dito, porque quem investiu nela no começo do ano passado, por exemplo, pegou lá um preço mais alto e o dividend yield final não foi esse. Então ela pagou ali uma quantidade expressiva em proventos, mas lembra sempre de não confundir esses indicadores que falam sobre o passado, tá? E outra empresa aqui que a gente pode falar também, muito interessante mesmo, uma empresa que eu adoro, tenho em carteira, é a Klabin. A Klabin, muita gente não sabe, ela é uma empresa aí de celulose e tudo, ela é uma excelente pagadora de dividendos, apesar ali de ter uma dívida mais alta, apesar de tudo, ela sempre remunerou muito bem o acionista, né? Ela atua ali por meio da comercialização de madeira, diversos tipos de papel, além da commodity em si, né? Ela fabrica caixa de papelão, ela fabrica tudo. Ela tem ali o lance do craftliner, está expandindo para e-commerce no mundo inteiro. A demanda está crescente cada vez mais, né, por tudo ali. Então é uma empresa bem interessante. Ela faz os pagamentos de dividendos ali em fevereiro, julho, agosto e novembro. Ultimamente ela está fazendo grandes investimentos, então o dividend yield dela está bem baixinho, o dividend yield dela está em torno de 2%, mas normalmente não é assim, tá? E ela está com um payout aqui extremamente alto. Por quê? Porque a Klabin não está lucrando e mesmo assim ela continua ali distribuindo dividendos, né? Então ela está com um payout aí de 135%, extremamente alto. Mas de fato a Klabin é uma empresa que tem um comportamento todo anormal ali e realmente ela está distribuindo muito mais dividendos do que deveria ter distribuído nesses tempos agora. Eu preferia que ela tivesse feito provisões ali, mas ela tem o hábito de distribuir dividendos para os acionistas, independente de qualquer coisa. Então é a regra da empresa, muita gente investe nela justamente por causa disso. O lucro líquido dela dos últimos 12 meses, na verdade, não foi um lucro, foi um prejuízo aí de 2.802.130 mil reais. Tem um vídeo só sobre Klabin aqui em cima que pode te ajudar a entender melhor a empresa, é bem complicada, mas ela aqui é uma excelente pagadora de dividendos e entrou aqui no ranking justamente porque até na crise ali ela paga dividendos, né? Uma empresa bem resiliente com o negócio de dividendos, está com payout alto, tá um investimento muito grande, tem um capex muito alto, então não pode
falar assim do case de Klabin de maneira simplista, porque senão a maioria das pessoas não entenderiam. Tem o ciclo da celulose, é um negócio complicado. Vamos falar aqui agora de Hering, tá? Uma das empresas mais perenes aí do Brasil. A Hering tem 140 anos, gente. Fundada lá em Blumenau, muito bacana, já visitei a sede ali, já dei uma andada por ali. É muito interessante. Então a Hering aí é uma das maiores empresas têxteis do Brasil, né? E talvez, quiçá, do mundo. Ela tem mais de 19 lojas no exterior, Paraguai, Uruguai, Bolívia. Ela não tem só no Brasil, ela tem 75% de produção própria e 25% de terceirização de maquinário. Ela paga dividendos ali em abril, julho, setembro, outubro e dezembro, né? Então ela tem um dividend yield ali de 1,9%, tá? E um payout de 80% aí. É um payout bem consistente, a Hering tem uns números bem consistentes, não cresce demais, não é uma empresa que vai bombar nem nada, mas o dividendinho ali ela garante sempre, né? Não é um dividendo ultra agressivo, não é maravilhoso, mas sempre foi uma empresa muito tranquila, muito estável. O lucro líquido dela nos últimos 12 meses ali é de 259 milhões, 227 mil. É uma empresa extremamente interessante, não sou acionista, gosto bastante de Hering, tá? Não sou acionista porque não gosto tanto ali do ramo têxtil, nunca tive atração pela empresa, mas é uma empresa que eu considero extremamente perene. Não é uma empresa de crescimento, não vai esperando, você vai comprar, as ações vai subir, sei lá o quê. A Hering tá na mesma ali, tem muitos anos, mas distribuindo sempre os dividendos e cumprindo o papel dela, que é esse, né? Gerar lucro ali para os acionistas. Isso ela tem feito muito bem. Ela já é uma empresa ali para quem tá mais na fase de viver de renda. Então a empresa aqui que agora a gente vai falar, Taesa, né? Então ali a TAE11, TAE4, uma empresa muito interessante do sentido de dividendos. Ela é uma empresa ali do ramo de transmissão elétrica, né? De energia elétrica, que é considerada aí o filezinho né? do ramo de energia para muita gente. Ela tem mais de 10 quilômetros de transmissão, ela é extremamente perene aí, ela tem poucas taxas, ela tem... Cara, é uma empresa muito legal ali, depende muito pouco de qualquer outra coisa externa, depende mais dela mesma, paga dividendos em maio, agosto, novembro e dezembro, pagou ano passado, né? Esse que eu tô falando, pagamento de dividendos, é que paga, né? Usualmente paga porque pagou no ano passado e pagou nos últimos anos, mas pode ser que isso se modifique, tá? O dividend yield dela é 8,5%, é um dividendão realmente, cara, é sem noção de alto, né? E o payout dela é só 65%, ou seja, cara, a empresa tá pagando metade ali do que ela, pouco mais da metade do que ela lucra para os acionistas e já é isso tudo. Imagina se ela aumenta essa distribuição aí, né? Seria realmente incrível. Então, o lucro líquido dela ali nos últimos 12 meses é 1.337 milhões 120 mil, né? Uma empresa gigante, robusta, perene e pagadora de dividendos. Então aqui agora a gente vai falar de Sanepar também, é a última empresa aqui, uma empresa de saneamento básico, o ramo ultra perene, né? Ultra estável, tem um contrato ali no Paraná, né? A empresa de saneamento básico do Paraná, atende mais de 297 localidades, gerencia aí 36 mil quilômetros de tubulação, coletora de esgoto, gerencia aí 1.104 postos de captação subterrânea, tem 168 estações de tratamento de água. Ela faz pagamentos de dividendos ali, usualmente, em junho. Ela está com dividend yield aí de 4% e olha só, o payout dela é 37%. Realmente fascinante. Está muito abaixo do que a empresa poderia pagar dividendos aí, se ela quiser expandir isso. Acho que muito por conta da crise também, ela deve ter diminuído o payout aí. Nos últimos 12 meses, ela teve um lucro líquido de 1.170 milhões 370 mil reais, né? Então é sempre importante, presta muita atenção no payout. Vocês entenderam que legal? Quando você vê uma empresa com 37% de payout, significa que ela está fazendo os investimentos dela e ainda é uma boa pagadora de dividendos. Não deveria, tá? Você não deveria ali, mesmo gostando muito de dividendos, investir em empresas que têm um payout muito elevado. Tá? Se você tem um payout muito elevado ali, você provavelmente não vai conseguir garantir esses dividendos ao longo dos anos. Exceto se você conseguir olhar ali o histórico da empresa, por exemplo, tem uma empresa de 100 anos fazendo isso e ela faz isso há 50 e tá tudo bem. Aí é uma empresa que tem os ciclos dela, ela deve saber muito bem o que ela tá fazendo. Tem ano que ela pode estar com payout maior, tem ano que ela tá com payout mais baixo, porque ela pode ter dinheiro em caixa e distribuir muito acima do lucro. Inclusive, eu falei, é o percentual do lucro payout, né? Mas não significa que a empresa não possa distribuir mais do que ela teve de lucro. Por quê? Porque ela pode ter dinheiro guardado. Se a empresa tem caixa, ela pode pagar os acionistas a hora que ela quiser, tá? Então o lucro líquido dela aí foi extremamente interessante, 1 bilhão, né? E ela tem um payout aí bem baixinho de 37%, um payout muito legal, muito consistente, dá para você ver que a empresa é extremamente bacana aí. Se você pegar aqui então um calendário que a gente preparou aqui para você, seria assim, se o ano se repetisse da mesma forma, mas não vai se repetir, né? Então no ano passado teria sido assim, ser acionista dessas empresas. Em janeiro você teria recebido Itaúsa e BBSE, em fevereiro você teria recebido Klabin, né?
E BBSE. Em março você teria recebido Itaúsa 2 vezes ali. Aqui também às vezes pode ter juros sobre capital próprio nessa planilha aqui, tá? Em abril você teria recebido Itaúsa e Hering. Em maio você teria recebido Taesa. Em junho você teria recebido Sanepar e Klabin, né? Em julho você teria recebido Itaúsa e Hering. Em agosto você teria recebido Klabin, Taesa, ficou rico, BBSE e Itaúsa. Em setembro você teria recebido só a Hering. Em outubro você teria recebido Itaúsa e a Hering. Em novembro, né, você teria recebido Klabin e Taesa. Em dezembro você teria recebido Taesa e Hering. O que é esses casos aqui onde tem mais de uma vez a mesma empresa? Seria o caso onde você recebeu JCP, dividendo, tudo junto ali da mesma empresa, tá? Então presta atenção nesse caso. Então assim, antes da gente concluir aqui e ver quanto você teria oficialmente recebido de dividendos com essa carteira aí no ano passado, com um valor investido, vamos falar o seguinte, essa carteira aqui não é a ideal, tá? Você deveria fazer uma diversificação, acho que até maior que essa, principalmente, né? Porque quem está preocupado com dividendos normalmente é uma pessoa que já tem um patrimônio muito grande. Diversificar só nesse tantinho de empresa não seria o ideal. Mas aqui a gente tem assim, setor financeiro, a gente tem celulose, a gente tem saneamento, texto e energia elétrica. Portanto, mesmo num cenário de pandemia, como foi agora, a pessoa que tem essa carteira aqui, ou próximo disso, ou mais que isso, mais ações que isso, teria continuado ali a receber dividendos todos os meses, diferentemente aí de quem investiu só em um setor ali, por exemplo, setor bancário buscando dividendos, né? A gente nunca deve se expor ao risco da ruína, a gente nunca deve desconsiderar a diversificação. Então, se a empresa decide ali sempre pagar dividendos com base no estatuto dela, não existe nenhuma garantia de que você vai receber esses dividendos na data certa, do jeito que você quer. Por isso que é muito importante você ter uma diversificação muito grande entre empresas. Você poderia ter fundos imobiliários aqui, você poderia ter REITs ali, americanos, você poderia ter também empresas americanas que são boas pagadores de dividendos, você poderia ter várias outras formas de diversificar essa carteira para que ela fosse um pouquinho mais saudável. Inclusive, a gente já falou sobre isso, quantas ações você deveria ter em carteira, vou deixar aqui em cima. Só para matar aqui a curiosidade de vocês, então, quem tivesse investido R$100 mil nessa carteira aqui em 2019, dividindo, né, igualmente ali nas empresas, que seria uma péssima maneira de fazer isso, não com base numa nota, não com base na resiliência, mas dividindo igualmente, porque para esse tipo de exemplo a gente tem que fazer umas coisas assim para simplificar, né, gente? Então você teria recebido ali R$8.808,77 em dividendos no ano passado. Cara, seria incrível, né? Você imagina que a pessoa que investiu R$1 milhão ali teria ganhado mais de R$80 mil. Seria muito interessante aqui para essa pessoa ter essa carteira de dividendos. Então, um beijão para vocês. O vídeo de hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.